Fala galerinha do YouTube, tudo legal? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Eu me chamo Felipe Costa e no vídeo de hoje eu vou dar dicas incríveis sobre o vestibular da UERJ de 2021, aquele vestibular que já era para ter sido a pandemia do coronavírus. Nesse vídeo eu vou dar dicas incríveis do que você precisa estudar, então assista esse vídeo até o final, que com certeza essas dicas vão te ajudar muito na sua prova. Então vamos ver essas dicas logo após a nossa vinheta. Diferente dos vestibulares anteriores, nesse ano de 2021, a UERJ decidiu fazer um vestibular um pouco. A fase era objetiva e a segunda fase discursiva específica de acordo. A UERJ decidiu fazer uma única prova objetiva, ou seja, vai ser uma prova equivalente à prova do exame de qualificação. Essa prova vai ter 60 questões e cada questão valerá 1,5 ponto. No total, 90 pontos. Então a prova objetiva vai valer no total 90 pontos. E mais 10 pontos da sua redação. Só que tem um porém. Você no mínimo precisa acertar 15 questões na prova objetiva. Se você acertar menos que 15 questões, automaticamente você será desclassificado e nem a sua redação será corrigida. Então é muito importante que você foque também no seu exame de qualificação para você acertar mais que 15 questões, beleza? E aí vai somar as suas notas. A primeira nota da prova objetiva, 90 pontos, mais pontos. Para a parte de linguagens, foi combinado que vocês lessem 2 romances, o romance de 1984 e o romance Triste Fim. Esses 2 romances ainda continuam valendo, tá galera? Vocês precisam ler esse romance porque ele será cobrado na prova de linguagens dessa prova objetiva. Então é muito importante que vocês leiam também esses romances, leiam, anote os principais, com certeza vai te ajudar. Então foquem também bastante nesses romances para vocês tirarem uma boa nota na sua prova. Infelizmente, os números de contaminação da Covid continuam aumentando e alguns candidatos estão preocupados do vestibular ser adiado mais uma vez. Então vai uma dica para vocês, galera. Nunca sejam pessimistas. Nunca pensem que o copo está meio vazio. Sempre pensem que o copo está meio cheio. Se for adiado mais uma vez, galera, beleza. Bola para frente. É mais um tempinho que vocês vão ter para estudar. Então, uma dica muito importante, sempre olhe o lado bom da situação, galera. É claro que tá todo mundo ansioso para entrar logo na faculdade, mas não fiquem ansiosos, galera. Calmem o coração, relaxem. E se for adiado, galera, olhem o lado bom da situação. É mais um tempo que está muito preocupado devido à documentação. Galera, eu falo por experiência própria. Não fiquem preocupados com documentação, porque na época que eu fiz o meu vestibular, eu também fiquei muito ansioso, eu fiquei muito preocupado de enviar alguma coisa errada e não conseguir a cota. Então, galera, o que a UERJ faz? Caso você envie alguma documentação errada, a UERJ ela vai enviar para o site do vestibular uma listagem com o nome da galera que conseguiu a cota e da galera que ficou faltando o documento. E do lado do seu nome, caso esteja faltando algum documento, a UERJ vai colocar aqui documentos são. E ela vai abrir um segundo calendário com mais um tempinho para vocês enviarem esses documentos que faltaram, beleza? Então não fiquem preocupados, galera, porque não vale a pena. Faz contato com a mãe e infelizmente não consegue enviar documentação com renda. O que vocês podem fazer nessa situação? Vocês podem fazer uma documentação, preencher, não tem mais contato com seu pai ou com sua mãe, e você vai enviar essa declaração a punho, então escrita pelo Word também, lá para a UERJ e a UERJ vai analisar. Nessa documentação é muito importante que você tenha 2 testemunhas. Então você vai arrumar 2 testemunhas para assinar essa declaração a punho, vai colocar o CPF e a identidade dessas testemunhas, vai tirar xerox da identidade e do CPF dessas. A UERJ ela só faz isso por questão de segurança, porque infelizmente, galera, tem gente que tenta fraudar o sistema de cotas. Então é muito importante que tenham essa declaração em punho, falando que você está de acordo que a UERJ faça lições, mas não se preocupe, galera. Se você não tiver como comprovar que você não tem mais contato com seu pai e com sua mãe, façam essa declaração em punho,
Anexem a identidade e o CPF das duas testemunhas e encaminhem junto com a documentação, que vai dar tudo certo, beleza? E agora vamos falar um pouquinho do que estudar para a parte de biologia dessa prova. Galera, vocês precisam ter em mente que a UERJ gosta de criar questões relacionadas com os dias de hoje, ou seja, o que estamos vivendo no dia de hoje relacionado com a biologia? Estamos vivendo a pandemia do coronavírus. Então é muito importante que vocês foquem na parte de vírus. Estudar o que é um vírus, doenças causadas por vírus, a estrutura de hoje, beleza? E qual é outra coisa que nós estamos vivendo nos dias de hoje relacionada com a biologia? Vacinas. A todo momento estamos vendo no noticiário uma vacina, vocês precisam saber disso. Como que é feita uma vacina, né? As etapas gerais de fabricação de uma vacina. Como que as vacinas agem no nosso organismo. E também vocês precisam estudar sobre o sistema imunológico. Se estamos falando de vacinas, também temos que falar sobre o sistema imunológico. Então, estudar o que é o sistema imunológico, as principais células do sistema imunológico, a função dessas principais células. Então, galera, foquem nesse conteúdo. Vírus, vacinas e sistema imunológico, porque tem muita chance de cair alguma questão relacionada com esse tema, belezinha? E não se esqueça que aqui no canal já tem um vídeo falando do que estudar para a específica de biologia da UERJ. Ah, mas Felipe, esse ano não vai ter mais específica. Assista também esse vídeo, porque mesmo não tendo específica, o que eu falei lá naquele vídeo é muito importante e também é cobrado no exame de qualificação, também é cobrado na parte objetiva desse exame, beleza? Então clica nesse card aqui em cima que você vai direto para essa dica. A parte de biologia do exame de qualificação da UERJ é divisão celular. Vocês precisam saber esse tema, galera, porque cai muito na objetiva. Vocês precisam saber o que é mitose, o que é meiose, que são os dois tipos de divisão celular que nós temos. E vocês precisam saber diferenciar esses dois tipos de divisão. Ou seja, você precisa saber a diferença entre a mitose e a meiose. A mitose, galera, é um tipo de divisão celular que gera células diploides. E a meiose, galera, ela vai gerar células haploides, como, por exemplo, as células germinativas, o óvulo e o espermatozoide. Então, vocês precisam saber que para formar células germinativas, como, por exemplo, o espermatozoide e o óvulo, não é a mitose que ocorre, é a meiose. Então, para gerar células germinativas, a divisão celular que acontece é a meiose. A UERJ costuma cobrar esse tipo de questão, beleza, galera? Então é muito importante que vocês estudem sobre a divisão celular e as etapas da divisão celular, porque a divisão celular ela tem várias etapas. A mitose tem etapas e a meiose também tem etapas. Então, por exemplo, a UERJ pode dar uma figura sobre a mitose, ou então a UERJ pode dar uma questão uma figura sobre a meiose. Então, muito importante que vocês saibam diferenciar o que é mitose e o que é meiose. Precisam saber a etapa dessas duas divisões celular, beleza, galera? E mais um tema, galera, que eu já falei aqui no canal e vou repetir porque é muito importante. Estudem ecologia, galera. Ecologia é muito importante. Toda a prova da UERJ tem alguma questão envolvendo ecologia. Então vocês precisam saber o que é um ecossistema, o que é uma cadeia alimentar, identificar o que tem dentro ali da cadeia alimentar. Se aquele ser vivo é um consumidor primário, um consumidor secundário, se ele é um produtor, se ele é um decompositor, porque a UERJ gosta de colocar uma figura da cadeia alimentar e ela gosta de pedir qual que é o nível trófico que está representado naquela figura. Então é muito importante que vocês saibam o que é nível trófico. Também tem uma playlist sobre ecologia aqui no canal, é só clicar nesse card aqui em cima que eu explico isso tudo direitinho, beleza, galera? Então estudem ecologia, porque é muito importante, galera, e cai muito. Vocês também precisam saber sobre os ciclos biogeoquímicos, também estudaram na ecologia. O que é um ciclo do carbono, o que é um ciclo do oxigênio, o que é um ciclo do nitrogênio, porque são assuntos muito importantes, beleza? E agora vamos falar um pouquinho da parte de química na objetiva da UERJ. O que vocês precisam estudar?
Muito importante, galera. Todo vestibular da UERJ tem alguma questão relacionada à tabela periódica. Então vocês precisam saber ler a tabela periódica. Vocês precisam saber consultar a tabela periódica. Não é decorar a tabela não, porque nenhum vestibular quer que você decore, porque é quase impossível decorar, né, galera? Então lá embaixo, lá nas últimas folhas da prova, a UERJ vai te dar uma tabela periódica. E aí vai ter alguma questão de química que você vai ter que consultar a tabela periódica para poder responder. Então, por exemplo, a UERJ gosta de cobrar questões sobre o raio atômico. Então pode ter uma questão perguntando se o raio atômico do elemento X é maior ou menor do que o raio atômico do elemento Y. Aí você vai lá na tabela periódica para poder ver qual é o raio atômico desses dois elementos químicos e poder responder qual elemento químico tem um maior ou menor raio atômico, beleza? Então é muito importante que vocês saibam ler a tabela periódica. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar um vídeo de um professor muito bacana, ele ensina muito bem, para vocês verem o vídeo dele, que vocês vão saber como que se lê uma tabela periódica, beleza? E outro assunto também muito cobrado na parte de química é a química orgânica e química inorgânica. Então vocês precisam saber o que é um sal, o que é um ácido, vocês precisam saber nomear os elementos orgânicos, né? As funções orgânicas, precisam saber as funções orgânicas, porque é um tema que costuma muito ser cobrado. A química orgânica ela é mais cobrada na específica de química. Como esse ano a gente não vai ter específica de química, é muito provável que eles transfiram alguma questão da específica bastante química orgânica, beleza, galera? Eu vou deixar alguns videozinhos desse professor aqui embaixo na descrição do vídeo, porque como ele é especialista em assunto, ele vai saber explicar melhorzinho para vocês, beleza, galera? E se você gostou dessa videoaula, deixa o seu like aqui, uma dica que vai ser postada aqui, belezinha, galera? Tem um amigo ou uma amiga que também vai fazer a objetiva da UERJ, manda esse vídeo para eles, para vocês estudarem juntos, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.